Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos ao 1CPD, um capítulo por dia. Como tem sido a sua experiência de todos os dias ler a palavra de Deus junto com a gente? Terminamos de ler o livro de Ruth, um livro muito especial, 4 capítulos, e já vamos engatar na próxima leitura, agora pulando para o Novo Testamento, em um documento, em um livro e uma carta muito importante que vai com certeza falar muito ao seu coração, que é a carta do apóstolo Paulo às igrejas da região da Galácia, carta essa que nós chamamos de Gálatas, ou seja, aos Gálatas. Que carta é essa, pessoal? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso fica muito claro nos primeiros versículos, onde Paulo se identifica, na conclusão da carta, onde ele próprio escreve de próprio punho, falando das suas diretrizes para essa igreja tão especial na vida do apóstolo Paulo. Em toda a tradição da igreja, nós não tivemos dificuldades na recepção desse documento como sendo autoria paulina. E por isso, nós classificamos essa carta como incontestavelmente paulina, ou seja, existem marcas autorais muito claras do apóstolo Paulo e assim ela foi recebida durante toda a história do cristianismo, principalmente nos primeiros séculos, quando o processo canônico do Novo Testamento estava em formação. Agora, quando nós vamos analisar qualquer livro da Bíblia, é muito interessante nós pensarmos um pouquinho em quem escreveu, no caso foi o apóstolo Paulo, e agora quando que essa carta foi escrita. O quando é muito importante, porque todo texto ele é, de alguma maneira, fruto do seu tempo, fruto do seu contexto. E essas cartas são respostas dos seus autores a situações muito pontuais que estavam acontecendo nas várias comunidades cristãs, nas várias igrejas espalhadas pelo mundo mediterrâneo. Então, compreender um pouquinho o tempo dentro da qual a carta foi escrita nos ajuda a entender melhor o propósito dessa carta, quais eram as questões quentes que estavam ocorrendo de problemas e de crises dentro das igrejas e como os apóstolos, eles direcionam exortações, ensinamentos para que esses problemas sejam contornados e solucionados. Mas a datação de livros bíblicos nem sempre é algo tão fácil assim. Por quê? Porque nós não temos uma data escrita de forma, vamos dizer assim, explícita dentro do texto. Os textos da antiguidade não são como os textos de hoje, onde nós colocamos a data, quando nós escrevemos, quando nós editamos, não. A data, ela pode ser inferida pelo contexto e por alguns marcos importantes de forma histórica, né, alguns marcos relacionados à vida das pessoas, e é mais ou menos nesse sentido que nós podemos chegar a dois tipos de tempos ou dois tipos de possibilidades de data em que Gálatas foi escrito. A primeira, que é talvez a mais aceita dentro dos círculos até mais conservadores, é a datação de 48 ou 49 depois de Cristo. Ou seja, no ano 48 ou 49, Gálatas foi escrito e, se for essa situação, Gálatas, ele aparece como uma das primeiras grandes cartas, primeiros escritos do Novo Testamento. Mas da onde que vem essa data 48 ou 49? Nós temos alguns parâmetros que podemos pensar. Por exemplo, um parâmetro muito importante dentro da discussão teológica de toda a carta é o Concílio de Jerusalém, que vai acontecer lá em Atos capítulo 15, mas que cronologicamente acontece entre 49 e 50 depois de Cristo. Como dentro do contexto de Gálatas não há uma menção àquilo que aconteceu no Concílio de Jerusalém e até as próprias decisões que esse presbitério ele coloca como regra para todas as igrejas, a nossa sugestão é que Gálatas foi escrito um pouquinho antes até da própria realização desse concílio, que vai regular principalmente a questão de como os cristãos judeus vão se portar ou vão receber os cristãos agora convertidos gentios. Então, esse encontro entre judeus cristãos e gentios cristãos é algo que é tema principal do Concílio de Jerusalém e também dessa carta. Entretanto, existe também uma outra possibilidade, que é a possibilidade de datar a carta aos Gálatas numa data um pouquinho mais adiante, mais ou menos 55
ou 60 depois de Cristo. Então aqui é considerado que toda a discussão que acontece entre Pedro, Paulo, que é narrado em Gálatas, acontece depois do Concílio de Jerusalém, uma vez que o concílio já havia definido que os gentios deveriam ser recebidos, e é por isso que a indignação de Paulo toma lugar com relação a Pedro. Mas não temos um parâmetro certo, absoluto. A maioria dos estudiosos tende a concordar com uma data mais anterior, mas se for posterior também, não tem nenhum ônus para a mensagem que essa carta apresenta. E outro ponto muito interessante, ligado um pouquinho com a questão da datação da carta, está relacionado ao destinatário da carta. Ué, mas a carta não foi enviada aos Gálatas? Pois é, Galácia e Gálatas, Galácia região e Gálatas são as pessoas que vivem dentro dessa região, são denominações um pouquinho confusas e um pouquinho flexíveis, dependendo do quando essas denominações são usadas e para que finalidade. Então, se nós temos duas possibilidades de datação, nós também temos duas possibilidades também de destinatários. A primeira grande hipótese ou ideia, talvez a mais aceita também entre os eruditos, é que Paulo estava se referindo à região da Galácia, mais ao sul da Ásia Menor, onde nós temos cidades importantes, onde efetivamente o apóstolo Paulo passa nas suas viagens missionárias, tal qual é narrado em Atos, por exemplo, Listra, Icônio e Derbe, que faz parte de uma região mais ao sul daquilo que Paulo chamaria, junto com Lucas, de região da Galácia. Dentro dessa perspectiva, aí encaixa-se a datação de 48 e 49 depois de Cristo. Mas também os estudiosos têm levantado durante a história um outro ponto de vista, que é tomar a Galácia não como uma região mais ao sul, mas uma região mais ao norte, incluindo as regiões de Pessino, de Ancira, de Távio. E tomando como perspectiva essa hipótese da Galácia ao norte, a carta aos Gálatas teria sido escrita num tempo mais posterior, 55 a 60 depois de Cristo. E você pode me perguntar, mas pastor, isso influencia em alguma coisa? Tira um pouquinho do peso da mensagem? Em nada. São só referenciais temporais e geográficos que nós podemos pensar com relação à carta aos Gálatas, porque Paulo escreveu em um tempo e para uma determinada comunidade. Pensar isso ajuda, mas não foge muito da região mais ampla da Galácia, e o tempo cronológico também, ele não é um tempo muito espaçado. São tempos mais ou menos próximos. Isso é aquilo que temos de discussão mais ampla dentro da carta aos Gálatas e que você pode ficar um pouquinho mais antenado lendo um bom comentário à própria epístola aos Gálatas, certo? Mas esse ponto não é o ponto mais importante, é apenas um ponto mais introdutório. Quando nós temos as cartas do Novo Testamento, e é aí que eu quero chegar num ponto importante da minha conversa com você, na nossa leitura bíblica, nós precisamos de algumas dicas que nos ajudam a ler as cartas, compreendendo o valor dessas cartas e também a sua mensagem. Nós temos vários tipos de gêneros literários na Bíblia e a nossa leitura e interpretação deve ser mais ou menos adequada às formas literárias que o próprio texto bíblico nos apresenta. Então, 3 dicas importantes para você ler as cartas de Paulo, não só de Paulo, mas de João, de Pedro, qualquer carta do Novo Testamento, e a gente vai começar a colocar em prática nessa leitura da carta aos Gálatas. Primeira grande dica é o seguinte: conheça o contexto da igreja destinatária. Por que esse contexto é importante? Porque Paulo ele está mandando uma carta em resposta a certas crises que estão acontecendo nessas igrejas da região da Galácia. Nominalmente, relação de gentio com cristão, a própria posição do apóstolo Paulo como apóstolo, que é, de alguma maneira, questionada, a questão da liberdade que nós temos por meio do evangelho, a questão das obras e da justificação.
Tudo isso não nasce de uma iniciativa voluntária do apóstolo Paulo, que certo dia ficou com vontade de escrever um tratado teológico e enviou isso para a igreja da Galácia. Não, a igreja da Galácia estava sofrendo crises e problemas relacionados a esses pontos, e Paulo, como o apóstolo representante dessas igrejas, que pastoreou essas igrejas, que conhece essas igrejas, mesmo à distância, ele resolve solucionar, instruir, discipular e pastorear. É exatamente isso. Paulo, já não mais na Galácia, mas já dentro das suas viagens, longe dessa igreja, à distância, pastoreia, ensina, cuida e direciona para que as crises que essa igreja está vivendo sejam solucionadas o mais rápido possível. Então, quando você for ler a carta aos Gálatas, você tem que entender, e nós vamos ajudar você a entender quais que são os problemas latentes dentro dessa comunidade. Segunda dica, observe como as crises são respondidas. Observe como o apóstolo Paulo, ele levanta os problemas, ele faz o diagnóstico e ao mesmo tempo ele trata. Ele trata, por exemplo, das pessoas que de alguma maneira estão considerando o seu trabalho como um trabalho não tão importante assim, ou o seu próprio apostolado como um apostolado secundário, como se as suas revelações não tivessem sido dadas direto por Deus, mas que Paulo tinha recebido de segunda mão. Não, Paulo vai responder o seguinte: olha, essa revelação, esse evangelho que eu tenho, eu recebi direto da fonte, direto de Deus, por meio da revelação de Jesus Cristo. As crises envolvendo o relacionamento entre judeus e gentios, a questão da liberdade, ou seja, os cristãos que eram, de alguma maneira, incentivados a permanecerem nas práticas judaicas para serem cristãs, e como Paulo diz que isso não faz nenhum sentido. Como Paulo lida, por exemplo, com a questão da circuncisão, um ponto tão importante dentro do judaísmo, mas que à luz do evento de Cristo, à luz da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, como essa circuncisão ela é relativizada, como essa circuncisão perde o seu valor físico e passa a ter o seu valor aonde? Espiritual, porque a verdadeira circuncisão é feita onde? No coração. Então veja com atenção como o apóstolo Paulo, como qualquer autor epistolar, ele lida com os problemas e responde esses problemas. E em terceiro lugar, uma boa dica: sublinhe, elenque os temas teológicos importantes dessa carta. Tem temas muito importantes em Gálatas: justificação, liberdade cristã, a grande família de Deus. Olha só, em Cristo, tanto judeus como gentios, eles são colocados numa família só. E essa família não é mais referenciada em laços sanguíneos, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Olha só que tema importante que até hoje faz parte da nossa vida cristã. Sublinhe esses pontos, porque tendo essa atenção, você vai poder se aproveitar da leitura da palavra de Deus de forma melhor, e nós vamos te ajudar durante esses dias que nós vamos ler um capítulo por dia, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Gálatas. Qual que é o tema, então, geral e mais amplo que Gálatas nos apresenta? Primeiro, a justificação pela fé em Cristo e a nova família de Deus. Como que essas duas coisas tão importantes, elas na verdade fazem parte de um pacote mais amplo que o próprio Evangelho nos oferece. E não é à toa que Gálatas é conhecido como a carta da liberdade, porque a nossa verdadeira liberdade, a liberdade de viver no Espírito, ela acontece dentro desse âmbito, quando nós somos justificados, quando nós somos considerados como o novo povo de Deus, a nova família de Deus, o novo Israel de Deus, e dentro desses limites pactuais, nós vivemos a verdadeira liberdade. A liberdade que é viver segundo o Evangelho, não segundo as leis mortas e os preceitos religiosos do passado, mas segundo a nova vida que nós temos em Cristo Jesus e que nos é aplicada pelo Espírito Santo todos os dias. Veja só a estrutura, então, de Gálatas. E essa estrutura,
é um ponto muito importante, porque as cartas da antiguidade eram divididas basicamente em 3 grandes pontos. A introdução epistolar, onde é apresentado o remetente, o destinatário, e uma breve saudação e um rogo de bênção. O corpo epistolar, aonde está contido a razão de ser da carta, o motivo principal da carta, os objetivos que a carta quer alcançar como mensagem, e uma última parte que é a conclusão, onde nós temos os pedidos mais particulares, os agradecimentos finais e também um rogo de bênção. Se nós formos quebrar Gálatas nessas 3 estruturas, que são as estruturas de uma carta clássica do contexto greco-romano, nós podemos ver que do capítulo 1, versículo 1 a 5, nós temos a introdução epistolar, onde Paulo se coloca como autor, e também é colocado as igrejas da região da Galácia como os receptores, como os destinatários dessa carta. Do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 6, versículo 10, nós temos o corpo epistolar, onde 3 grandes temas são desenvolvidos. O primeiro é a relação de Paulo e o próprio evangelho, do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 21. Segundo tema, nós temos a exortação aos Gálatas, onde Paulo puxa a orelha dos Gálatas dizendo o seguinte: olha, quando é que vocês se distanciaram tão rápido do evangelho que eu preguei a vocês? Isso vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 12. E por fim, nós temos a exposição mais prática de Gálatas, que é onde Paulo nos apresenta como é a vida no Espírito Santo, capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 10. Finalmente, a partir do versículo 11 até o 18 do capítulo 6, nós temos a conclusão epistolar. Carta aos Gálatas, você vai sentir as emoções do apóstolo Paulo, a importância de nós vivermos o evangelho na sua plenitude, esse evangelho que nos faz e nos torna a grande família de Deus e nos faz viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Esse grito de liberdade que o evangelho nos proporciona em Cristo Jesus é uma experiência que eu e você somos convidados a ter e a também bradar junto com o apóstolo Paulo, na medida em que nós lemos essa carta tão especial. Então convido você, a partir de amanhã, um capítulo por dia, todos os capítulos de Gálatas, capítulo 1 a 6, devagarzinho, explicando os pontos mais importantes para que o seu momento de devoção seja enriquecido e você seja transformado pela palavra de Deus. Nos vemos amanhã, Deus te abençoe e boa leitura.